de hoje é a Revolução Francesa, e Revolução Francesa é um tema muito bom e é tratado praticamente em todos os livros de história do ensino médio. A Revolução Francesa ocorreu no ano de 1789 e ele foi um movimento provocado pela própria população que estava indignada com o governo que estava acontecendo naquele momento, já que o governo era monarquia absolutista, onde quem dominava e tinha a voz de sim ou não era somente o rei. A população era totalmente refém de todos os mandos e desmandos do rei. A França sofre uma grande seca. Seca essa que castigou toda a população que vivia da agricultura, já que cerca de 80% de toda a população da França vivia da agricultura. A França era dividida em 3 estados. Estados esses a qual eram as 3 classes sociais. A França tinha cerca de 25 milhões de pessoas. 120 mil eram do primeiro estado esse chamado de clero, onde era formada por bispos, padres, monges, toda a parte da igreja juntamente com os militares também. O segundo estado era formado pela nobreza essa composta por cerca de 400 mil pessoas, onde ali estava presente o rei, a família real, todas as famílias burguesas, onde estavam presentes os aristocratas, enfim, a população rica da França. E o terceiro estado, que era formado por cerca de 98% da população, ou seja, os artesãos, os padeiros, os pequenos comerciantes, empresários, a população de forma em geral era considerado o terceiro estado. E o primeiro e o segundo estado, que era a nobreza e o clero, eles tinham altos privilégios, privilégios esses que o terceiro estado nem sequer tinha, que era a isenção de impostos, a qual ele não pagava imposto nenhum, e ainda recebia uma mesada do governo. Olha só que coisa boa. Todos os custeios eram totalmente, por exemplo, eles gastavam e ainda recebiam do governo para gastar. E quem bancava toda essa conta era a população mais pobre, o terceiro estado. E a população já estava completamente revoltada com aquilo. E com a grande seca que o país sofreu em 1795, o pau quebrou e a população se revoltou. As coisas não estavam mais como antes. A fome havia por toda a França, enquanto a família real vivia na melhor vida possível no Palácio de Versalhes. A rainha Maria Antonieta vivia em sua vida de luxo, fazendo altos jantares. Para tudo que a família real fosse fazer no seu palácio, tinha que ter uma cerimônia. Se fosse para ir no jardim, tinha uma alta mesa de chá com longos lanches, enfim. Eles esbanjavam muito. E em 1789, no dia 14 de julho, a população se revoltou mais ainda e ocorre então a queda da Bastilha. A Bastilha foi o marco inicial, foi o pontapé da Revolução Francesa. A população na madrugada do dia 14 de julho, completamente revoltada e transtornada com aquela situação que a França vivia, invade uma antiga prisão dentro da cidade, a qual ela era um marco do absolutismo, e ao derrubar a Bastilha, eles invadem e roubam cerca de 30 mil mosquetes, armas essas utilizadas pelo exército francês. E então eles partem contra tudo aquilo que era do governo, tudo aquilo que era da monarquia absolutista. O rei, então, sabendo dos grandes conflitos, começa então a se organizar e ver alguma forma de colocar a França novamente nos eixos. Então forma a Assembleia Geral. A Assembleia é essa a qual um representante de cada estado tinha direito a um voto. E então nessa Assembleia ficou claro, ficou decidido que o primeiro e o segundo estado deveriam pagar impostos, mas como eram 3 para votar, sempre o primeiro e o segundo estado votavam a favor de si mesmo, então o terceiro estado não tinha voz nenhuma. A população se revolta mais ainda, então eles criam uma Assembleia à parte, a Assembleia Constituinte, no mês de agosto, no dia 26 exatamente, 1789, essa Constituição criou os direitos do homem. Após 2 anos dessa revolução na França, em 1789, a família real que vivia no Palácio de Versalhes é obrigada a viver em Paris, no meio do país. Diante de toda aquela crise, de toda aquela fome, eles são obrigados a ir até lá. Então, uma multidão imensa vai em marcha ao Palácio de Versalhes, multidão essa totalmente iniciada com as mulheres, a qual eram as mulheres que enfim, trabalhavam nos campos, que trabalhavam na pesca. Elas foram totalmente em marcha para o Palácio de Versalhes. Chegando lá, o rei, ao se deparar com aquela situação, se vê encurralado e não sabe o que fazer. E então a população que estava lá na frente daquele palácio invade o castelo, e então a família real é levada para Paris para viver no palácio no meio do país naquela situação.
Após 2 anos, né, o próprio rei, ele não se vê mais com todo o poder na mão, já que o país agora tinha uma constituição e que o rei iria sim governar, mas de forma mais clara e dentro da Constituição, a qual ele não poderia fazer nada sozinho, pois além de ter sua figura como autoridade maior no país, tínhamos também os deputados, a qual eram mais de 400, e entre eles era um representante de cada região do país, a qual o voto, a voz de quase todos agora poderiam ser ouvidas também. E em 1892, essa Constituição dividiu o poder do país em um poder executivo, legislativo e judiciário, deixando o rei somente como se fosse um juiz, mas que todas as outras propostas deveriam ser validadas por todos os outros deputados também. Com toda essa revolução acontecendo aí, a família real tenta fugir para a Áustria, mas assim que eles saem de Paris, não demora muito, eles são descobertos, e então eles são aprisionados e levados à força novamente para Paris. Como na França estava surgindo aquela revolução, tinha já uma constituição, todos os países ao seu redor estavam olhando para a França, querendo saber o que estava acontecendo. Até porque a forma de governo de todos os países os seus vizinhos também era por monarcas, também era por reis. Reis estes a qual tinham toda a autoridade. E a França, um país ali central, tendo a população mandando no país, não era muito bom para eles não. Então eles começam a intervir dentro do país, mandando seus exércitos contra-atacarem a França. Então a França começa realmente uma nova crise, onde ela tinha que se defender, até porque ela estava sendo atacada de todos os lados. E se não tivesse um exército muito bom, muito forte, ela ia perder novamente. E então começa no país a surgir 3 tipos de blocos políticos dentro da própria monarquia, que eram os jacobinos e os girondinos. E os jacobinos eram mais moderadores, eram um partido da direita, eram mais liberais, eram a favor do voto para todos, eles eram realmente mais nacionalistas. E já os girondinos, eles eram a famosa da esquerda, a qual eles defendiam um país mais socialista. E, enfim, acabou que o governo da França foi tomado pelos jacobinos, a qual eles tinham também como um líder Robespierre, a qual ele governou juntamente com o seu partido por alguns anos, os anos de 1791, 1792 e 1793. Mas durante esse período, a França viveu grandes conquistas, mas grandes vitórias, mas também ela andou muito para trás. Como podemos dizer, o início dos anos do terror, que foi o ano onde Robespierre, querendo defender a revolução, acabou dissolvendo essa revolução de uma forma muito triste, de uma forma muito perversa, a qual todos aqueles que fossem contra a revolução, todos aqueles que eram contra os revolucionários, eram condenados à pena de morte. Em 1792 surgiu então a guilhotina. Robespierre gostou muito da ideia e utilizou em todos aqueles que eram contra a revolução. E anos depois, em 1793, o rei, quando foi tentar fugir de Paris, ele voltou então obrigado e recebeu a pena de morte pelaquela Assembleia Constituinte, a qual ele foi acusado de traição, e a pena para a traição era a morte. Então o rei foi condenado à morte e perdeu sua cabeça na guilhotina. Tempos depois, os jacobinos, a qual pertencia Robespierre, o partido dele, começou a ver que a revolução estava indo mal das pernas, já que Robespierre estava agindo totalmente de forma radical, querendo matar todos aqueles que não eram contra. Há relatos que dizem que no período de 1793 a 1794, cerca de 300 mil pessoas foram presas e mais de 35 mil pessoas foram mortas, decapitadas, por causa da traição ou por causa que não eram a favor da revolução. Então, todos do próprio partido estavam ficando contra Robespierre. Não só os do partido, mas como a população, os seus amigos também. Até porque ele não estava matando só os contra-revolucionários. Estava matando seus amigos, estava matando toda a população que era contra ele mesmo. A qual ele garantiu o direito aos homens, mas ele deixou ele um pouco que de fora desses direitos, atribuindo a ele direitos maiores, dizendo a ele que ele deveria ser o supervisor total da revolução. E então, anos depois, tempo mais tarde, Robespierre também é morto pela própria revolução. E então, saindo os jacobinos do governo, entra então
os girondinos, o partido mais socialista. Então, com base do governo dos jacobinos, os girondinos então assumem o poder. Mas o país, como estava enfrentando grandes crises através de suas fronteiras, a qual os outros países queriam invadi-los também, o país precisava encontrar um novo representante político, um novo líder político. É então que surge a figura de Napoleão Bonaparte, com mais de 20 anos, era muito novo inclusive, assume então o papel de maior chefe da parte militar do país, sendo então responsável por toda a defesa do país. A Revolução Francesa durou cerca de 10 anos. Foram 10 anos de muita revolta, de muita morte, de muita conquista e de muitas vitórias. Mas também 10 anos em a qual a França passou por muitos problemas. Problemas esses que foram sentidos no mundo todo e a qual as respostas para esses problemas foi a população se revoltar e não aceitar mais aquilo que estava acontecendo com ela. Então a população ganhou voz, ganhou força, conseguiu com que as mudanças ocorressem. Mudanças essas que transformaram não somente a França, mas sim o mundo todo. Como podemos ver no nosso próprio Brasil, que é dividido em 3 poderes também. Poderes esses que são garantidos por nós através da história deles também, a qual, derramada de muito sangue, de muito suor, de muito esforço, conseguiram garantir os direitos, não somente para eles, mas sim para grande parte da população mundial. Então, esse foi um resumo curto de história sobre a Revolução Francesa e é um tema fascinante, é um tema muito gostoso de estudar. Se você ficou com alguma dúvida, se eu não fui muito claro, deixe o seu comentário aí também. O vídeo foi curto, eu sei que ficou devendo muito, mas espero que vocês tenham gostado. E deixe o seu curtir aí também e compartilha com os amigos. Enfim, deixa a sua sugestão aí embaixo, porque dá trabalho para fazer. Inclusive tô até suado. Mas enfim, se você gostou, muito obrigado e até o próximo vídeo.